1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, os irmãos têm acompanhado, nós estamos fazendo a exposição dessa carta. Então, se de repente você queira ver as outras exposições, vai estar lá no nosso canal do YouTube, canal da igreja, e os irmãos aqui da nossa igreja criaram uma playlist que chama A Igreja Modelo. Então, a gente está fazendo exposição versículo a versículo dessa carta, e aí as outras exposições estão lá. Se de repente você perdeu alguma, você pode acompanhar também. Nós vamos entrar agora na parte prática da carta de Paulo a essa igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler os 12 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Amém? Que Deus fale conosco através da sua palavra. Meus irmãos, é comum nós vermos aqui na nossa cidade, ou de repente você que está nos visitando também ver na sua cidade, pessoas que têm uma prática que de repente até você também tem essa prática, de caminhar. É comum de manhã, quando nós saímos para trabalhar, ou bem cedinho para alguma coisa que nós temos que fazer. Por exemplo, eu todo dia às 6h30 vou na padaria e compro 2 pães, porque é só eu e minha esposa. É até engraçado, mas a minha rotina sempre foi assim. E é comum que quando você sai de casa você vê as pessoas caminhando, mas também no finalzinho da tarde, de repente, nós que temos aqui 2 parques bonitos, e agora tem um terceiro também que está bem povoado, nós vemos as pessoas caminhando, fazendo essa atividade física da caminhada. É interessante que as pessoas normalmente começam com a caminhada e de repente vai evoluindo, vai progredindo, começa a correr, dá uns passinhos e vira um corredor. A gente tem alguns maratonistas, principalmente um maratonista aqui na nossa igreja. Mas por que eu estou começando essa exposição dessa forma? Porque a vida cristã, meus irmãos, pode ser comparada a uma caminhada. Paulo usava bastante essa metáfora. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz: andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 17, ele diz: não andeis como gentios. Efésios capítulo 5, verso 2, ele diz: andai em amor. Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: andai como filhos da luz. Ou seja, Paulo tinha essa ideia que a vida cristã também começa
como a caminhada. Nós, normalmente, quando uma pessoa é alcançada por Cristo Jesus, nós usamos aquele argumento: você agora está dando um passo de fé. Você agora está iniciando a sua caminhada de fé. E a ideia desse conceito da caminhada é o progresso. Devemos sempre progredir na vida cristã. É exatamente isso que Paulo está tratando agora nessa segunda parte da carta aos Tessalonicenses. As primeiras exposições, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo tece elogios a essa igreja, que se tornou uma igreja modelo, pela sua prática, pela sua vivência. Capítulo 1, verso 3, Paulo fala da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação do amor que eles tinham, da esperança em Cristo Jesus, e elogia essa igreja dizendo: olha, não só na Macedônia, mas em toda a Acaia, vocês se tornaram modelos para os irmãos. Era uma igreja que estava crescendo, mas como toda igreja, irmãos, como todo contexto, também tinham alguns problemas, também tinha algumas situações que precisavam ser tratadas. E Paulo inicia agora o capítulo 4, até o finalzinho do capítulo 5, tratando estes assuntos pontuais que estavam nessa igreja. Ele começa finalmente, aí o versículo 1 do capítulo 4, finalmente, ou seja, depois de tecer elogios, fazer uma oração, agora ele vai começar uma parte prática da sua teologia, mostrando que ele precisava apresentar algumas exortações e instruções baseadas no relatório que Timóteo havia trazido para ele. Segundo o teólogo chamado James Frame, ele diz que nessa parte final, Paulo se concentra em 3 grupos que estavam no meio da igreja. Isso fica evidente no capítulo 5, verso 14, nós chegaremos nessa parte também, mas no capítulo 5, no verso 14, Paulo diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ou seja, quais eram esses 3 grupos que Paulo se concentra agora a escrever o final da sua carta? Primeiro, os fracos, que eram tentados a fazer concessões à impureza. Nós vamos falar sobre isso hoje. Depois, os ociosos, irmãos que constituíam uma parte perturbadora da igreja. Ou seja, também vamos tratar, mas irmãos que não queriam mais trabalhar e acabavam perturbando o sossego dos vizinhos e das pessoas. Terceiro, os abatidos de coração, pessoas que se mostravam ansiosas, tanto pelos mortos, como também por sua própria salvação. Então Paulo escreve ao finalzinho da sua carta de 1 Tessalonicenses para ponderar, exortar, ensinar esses irmãos que estavam vivendo dessa forma. Nós sabemos que o ambiente moral do Império Romano era um ambiente extremamente devasso. A imoralidade era um modo de vida e também um modo de adoração. Para vocês terem ideia, existiam vários templos de sacerdotisas promíscuas, comuns no Império Romano. Um exemplo disso é que na cidade de Corinto havia o templo de Afrodite. E diz a história que 1000 sacerdotisas ofereciam uma prostituição sagrada, como forma de adoração e de culto. Era comum entre a sociedade grego ou greco-romana essa imoralidade, porque eles tinham a ideia de que o corpo não vale nada. O que é importante é a alma, é o espírito, é o conhecimento. Então você pode fazer o que você quiser com o corpo. Então Paulo está tratando também essa ideia. Literalmente, nesse contexto, a frase que nós vemos permear a nossa sociedade valia muito para esse contexto. Você já deve ter ouvido aquela frase: meu corpo, minhas regras.
Nessa sociedade era assim que funcionava. O corpo era de acordo com as regras de cada um. Eles se davam à promiscuidade. E a mensagem cristã, trazida pelos apóstolos, pelo Evangelho, é uma mensagem de santidade. É uma mensagem de separação. É uma mensagem de abandono. E isso era inédito nessa cultura. E não era, e era fácil, né? Alguns recém-convertidos tentarem ou serem tentados a voltar a essa prática de vida. Então Paulo escreve, embora essa igreja estava andando no caminho certo, como ele vem tratando nos capítulos anteriores, ele escreve com essa ideia de que o objetivo da nossa vida cristã é sempre progredir cada vez mais na vereda da santidade. E é isso que Paulo trata nesse texto que nós lemos. O crescimento espiritual não é um processo instantâneo, meu irmão, que você é alcançado por Cristo e de um dia para o outro já a sua vida muda. Não. Muitas vezes, claro, pode acontecer, mas muitas vezes você vai ter que lidar com situações do velho homem, da velha natureza. Você vai ter que progredir. Cada vez que você vai progredindo, o velho homem, as roupas do velho homem, como nós falamos na quinta-feira, fica para trás. Lutero tem uma frase famosa de Lutero que ele dizia que ele achava que o velho homem morreria nas águas do batismo. E aí ele diz, né? Mas eu descobri que ele sabia nadar. Ou seja, é uma luta constante, é uma caminhada constante na nossa vida cristã. É um exercício que nós devemos praticar durante a nossa vida aqui na terra. Buscar cada vez mais se parecer com Cristo. E eu queria falar quais os exercícios, baseado no texto que nós lemos, quais os exercícios na caminhada cristã nós devemos praticar, de acordo com o que Paulo nos traz aqui. Quais são os exercícios que Paulo nos mostra nesse texto, que nós como cristãos, ele passando para a igreja de Tessalônica, e para nós também cristãos do século 21, quais são os exercícios que nós devemos praticar nessa nossa caminhada rumo aos novos céus e à nova terra? Primeiro, Paulo fala do exercício da santidade. Verso 3 ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O primeiro exercício da vida cristã, que se inicia logo que Cristo nos alcança, é a santidade. Santidade, a ideia da palavra é separação. Há uma separação do que nós praticávamos. Há um corte, literalmente, da velha vida, das práticas que nós tínhamos. Ainda que constantemente elas tentam voltar na nossa vida, o exercício da santidade é o primeiro exercício que nós como cristãos desenvolvemos ou vamos desenvolvendo. Para o quê? Para se parecer com Cristo. É sempre um perigo pensarmos que não precisamos mais progredir na santificação. Mas meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deste lado da eternidade, nenhum crente sequer chegou perto do que Deus deseja para ele espiritualmente. É uma caminhada. É tão fato isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo tinha essa ideia. Paulo tinha esse pensamento que nós, enquanto cristãos, estamos caminhando, progredindo, a fim de alcançar o prêmio. Qual é o prêmio? A nossa salvação, o encontro com Cristo Jesus, a nova morada que Cristo foi nos preparar.
Essa é a ideia do exercício da santificação, da santidade. É buscar cada vez mais se parecer com Cristo. E nesse texto, Paulo nos mostra por que nós devemos buscar a santidade. Por que esse exercício deve fazer parte da nossa vida enquanto cristãos? Paulo nos mostra que primeiro nós devemos buscar essa santidade, praticar o exercício da santidade, porque nós devemos agradar a Deus. É isso que ele fala no verso 1. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Todo mundo, meus irmãos, vive para agradar alguém. Todos nós vivemos para agradar alguém. Existem algumas pessoas que vivem para agradar a si mesmas. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso objetivo enquanto cristãos é viver para agradar ao nosso Deus. Paulo já havia dito isso à igreja de Tessalônica, que a sua pregação não era para agradar homens, mas era para agradar a Deus. Capítulo 2, verso 4, ele diz isso. Ele tinha essa ideia de que o objetivo da nossa vida é viver para agradar a Deus. Mas Paulo ainda nos mostra que devemos buscar a santidade, porque isso nos faz obedecer à vontade de Deus. Verso 2 e verso 3. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Praticamos o exercício da santidade porque estamos fazendo a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus. É interessante, meus irmãos, que a santificação é ao mesmo tempo uma dádiva e uma exigência. É uma dádiva no sentido de que quando os crentes são alcançados por Cristo, eles são objetivamente tornados santos em Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz isso. Então nós já nos tornamos santos no ato da justificação. Cristo nos torna santos, mas também é uma exigência no sentido de que é a vontade de Deus que nós sejamos transformados diariamente, enquanto estamos do lado de cada eternidade, à semelhança de Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3:18, que todos nós, com o nosso rosto desvendado, somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. Ou seja, tem o objetivo primário, que quando nós somos alcançados, já somos tornados santos, mas isso não quer dizer que nós devemos cruzar os braços, pelo contrário, porque ainda sofremos a influência do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda sofremos a influência, lutamos ainda contra o velho homem, contra a carne. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse contexto que os irmãos de Tessalônica estavam vivendo, essa prática promíscua, que era tratada como adoração, Paulo está dizendo, não é isso que Deus quer para vocês. Essa não é a vontade de Deus é que vocês sejam separados, santos. Mas Paulo ainda diz que nós devemos praticar esse exercício da santidade para glorificar a Deus. Verso 4 e verso 5 ele diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. É uma forma de honrar a Deus, porque esse é o nosso objetivo aqui, irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Paulo estava mostrando que a forma com que as pessoas daquele contexto se comportavam com o corpo delas, era uma forma de honrar a Deus, era uma forma de glorificar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. E por último, Paulo também nos mostra que nós devemos praticar o exercício da santidade para evitar, a fim de evitar o juízo de Deus. Versos 6 a 8, Paulo fala isso. Paulo diz assim no verso 6,
nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador. Ou seja, Paulo está mostrando que apesar de ser verdade que o cristão não se encontra mais sob condenação, Romanos capítulo 8, verso 1 diz, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas também é verdade que nós não estamos isentos de colher o que nós semeamos na carne, como Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Aquilo que o homem semear na carne, isso ele ceifará. Por exemplo, quando o rei Davi cometeu adultério, tentou encobrir o seu pecado, mas Deus o disciplinou com severidade. Quando Davi confessou o seu pecado, Deus o perdoou, mas não mudou as consequências. Davi colheu o que semeou e passou por experiências dolorosas. Então a prática da santidade, o exercício da santidade, meus irmãos, também é um meio de evitarmos o juízo de Deus, porque Deus é justo. Deus, Ele não tolera o pecado. A santidade na vida do crente é o resultado direto de um chamado eficaz de Deus. O propósito de Deus na salvação é produzir um povo santo, que anda de maneira digna do chamado divino. Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses, nessa carta, no capítulo 2, verso 12. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, no nosso contexto reformado, que entendemos a doutrina da eleição, usa como argumento para pecar a eleição, dizendo, eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quero. E as pessoas que não conhecem de fato a doutrina da eleição, muitas vezes usam esse argumento dizendo, então o eleito ele pode pecar até o final da vida, nos 45 do segundo tempo ele fala, Senhor, me perdoa, e pronto. Não é bem assim, irmãos, que nós entendemos eleição. A eleição não é isso, não é você viver uma vida devassa, achando que está tudo bem, que você já tem o seu carimbo. Pelo contrário, meus irmãos, a eleição é um privilégio que envolve e desenvolve no nosso coração uma responsabilidade de obediência. A eleição não é uma desculpa para pecar, mas sim um estímulo para viver em santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. É um privilégio para nós sabermos que Deus escolheu pessoas como nós, pecadores indignos, que agora precisamos caminhar nessa caminhada, nesse exercício, a fim de se parecer com Cristo Jesus. Esse é um exercício que Paulo traz do versículo 1 ao versículo 8 à igreja de Tessalônica. Abandone essa prática. Essas práticas de deixar o seu corpo, os seus desejos, fazer a vontade da sua carne. Paulo está dizendo, olha, a vontade agora que vocês devem obedecer é a vontade de Deus. É o exercício da santidade, buscar cada vez mais se parecer com Cristo Jesus. Como, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando, como você tem exercitado a sua santidade? Como você tem caminhado nessa caminhada cristã, desenvolvendo a sua santidade? Santidade é constantemente, é em todos os momentos, ela faz parte da vida do crente. Querer se parecer com Cristo é o objetivo da vida do cristão. Querer ser a imagem do Deus Filho é o nosso objetivo aqui na terra, meus irmãos. Como você tem desenvolvido esse exercício? Como você tem praticado esse exercício? Irmão Daniel, eu estou meio sedentário nessa parte aí, viu? Às vezes eu pratico, às vezes eu não pratico. É mais ou menos a gente quando vai fazer academia, paga a academia, vai no primeiro mês empolgado, depois desiste da academia, volta no outro verão na academia. Irmãos, não pode ser assim. Paulo está mostrando que o exercício da santidade deve fazer parte da nossa vida continuamente, porque se vacilarmos, o velho homem voltará, a velha natureza voltará. Mas Paulo ainda continua nos falando sobre
exercícios, e o segundo exercício que ele nos traz, ainda nesse texto, nessa vida cristã que nós estamos caminhando, é o exercício da comunhão. Paulo também desenvolve o exercício da comunhão. Versículo 9, versículo 10, Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Aquela igreja já tinha a prática de desenvolver a comunhão, de amar o irmão. Mas olha que interessante, como que Paulo trata esse assunto. Ele vai trazer uma instrução e ele diz assim, estáis por Deus instruídos. Ou seja, a ideia de Paulo aqui é que quando Cristo nos alcança, essa é a ideia do original, quando Cristo nos alcança e nós entendemos o amor de Cristo por nós, onde nós estávamos, quem nós éramos, a vida de pecado que nós tínhamos, nós entendemos o amor de Deus, nós somos ensinados por esse gesto, pelo amor, o amor de Deus por nós, pelo amor de Deus por nós. E com isso, nós passamos também a amar o outro, porque nós sabemos que nós fomos amados com um amor incondicional. Essa é a ideia, quando Paulo traz essa ideia de por Deus fostes instruídos. Está dizendo, não fui eu que falei para vocês. Não, ele está dizendo, Deus mesmo, o próprio Deus vos instruiu de forma especial quando vocês reconheceram Cristo como Senhor. Assim como o amor é santo, meus irmãos, nosso amor por Deus e pelos outros também deve nos motivar a viver em santidade. Quanto mais vivermos de maneira semelhante a Cristo, mais amaremos uns aos outros. A ideia de Paulo é que a santidade anda de mãos dadas com a comunhão, com o amor ao próximo. Não há, irmãos, possibilidade de você dizer que é uma pessoa santa e não amar o seu irmão, e não amar aquele que está do seu lado, e não amar as pessoas que fazem parte do seu convívio. Eu não amo, eu não gosto, eu convivo, eu tolero. Isso são palavras que não existem no vocabulário do crente, do dicionário crentez, porque Cristo nos desafia a amarmos até mesmo os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Paulo está dizendo que cada vez mais o exercício da comunhão deve progredir, meus irmãos. No capítulo 3, no versículo 11 a 13, que é a oração final do capítulo 3, Paulo já tinha feito essa transição natural entre santidade e amor, evidenciando que um está diretamente ligado ao outro. Ele diz, verso 13 do capítulo 3, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor, com todos os seus santos. Ele está mostrando que santidade, comunhão e amor ao próximo andam de mãos dadas. De que maneira, meus irmãos, Deus faz com que o nosso amor aumente? Quais são as maneiras que Deus usa para crescer e aumentar o nosso amor pelo próximo, a nossa comunhão com os nossos irmãos? Deus nos coloca em circunstâncias que nos obrigam a praticar o amor cristão. Deus te coloca em circunstâncias que te obriga a praticar o amor cristão, a comunhão que Ele nos deixou. Warren Wiersbe é um comentarista que a gente gosta de pesquisar. Ele diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Mas se os nossos músculos não são exercitados, a circulação é prejudicada. As dificuldades que nós, cristãos, temos uns com os outros, são oportunidade de crescermos em amor. Desenvolver a comunhão, meus irmãos. Desenvolver
o que Cristo nos deixou. Nós temos observado como tem crescido o sectarismo, a polarização. Antes isso ficava no meio político, mas como tem crescido no meio das igrejas. Não, eu não gosto dessa igreja porque batiza criança. Não, eu não gosto desta igreja porque não é a mesma visão teológica. Não, esse pastor, esse pregador... Abra um parênteses, não estou falando de pessoas que têm uma prática herética, igrejas que espalham heresias, não é isso. Mas irmãos nossos que oram, que buscam a Deus, muitas vezes não têm a mesma teologia que a nossa. E como a gente vê, principalmente pelas redes sociais, um sectarismo, um exclusivismo, um tribalismo sendo criado, e não é isso que Deus nos ensina. No céu não vai ter a porta do presbiteriano, a porta do assembleano, a porta do batista, não vai ter isso. Não é isso que João escreve em Apocalipse. Ele não diz, olha, eu vi povos da igreja presbiteriana, eu vi povos da igreja batista, eu vi povos da igreja tal. Não, ele não fala isso. Eu vi povos de todas as línguas, nações, reunidos, adorando a Jesus Cristo. É isso que é o exercício da comunhão, meus irmãos. É um desafio diário para nós. O exercício da comunhão é de extrema importância para o povo de Deus, porque em primeiro lugar, é um fruto que comprova a nossa regeneração, que de fato nós nascemos de novo. É isso que João fala na sua primeira carta, no capítulo 3 e verso 14, que nós somos regenerados se nós amamos de fato o nosso irmão. Segundo, é de extrema importância porque a sua existência visível é uma condição de conversão ao mundo, do mundo olhar para nós e vermos. Isso foi a oração de Jesus, João capítulo 17, verso 21, Jesus fala isso, que o mundo veja, que assim como eu e o Pai somos um, e eu e os discípulos somos um, eles também vejam essa unidade. O mundo testifica Deus e crê em Deus pela nossa comunhão. Também é de extrema importância porque é um sinal do verdadeiro discipulado, João 13:35. Vocês serão considerados meus discípulos se amarem uns aos outros. É de extrema importância porque é uma obediência ao mandamento de Cristo, reforçado por seu próprio exemplo. João capítulo 15, verso 17, assim como eu vos amei, amai também. É de extrema importância, meus irmãos, porque é essencial ao crescimento da igreja. Exercitar a nossa comunhão faz com que a igreja cresça. Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, Paulo diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu li aqui na versão NVT, porque traz essa ideia de que cada um, ao cumprir a sua função dentro do corpo de Cristo, não cruza os braços e diz, a minha parte está feita, agora não. Ele vai procurar ajudar o outro, ele vai procurar desenvolver a comunhão com o outro, ele vai se interessar pelo outro. É isso que Paulo ensina, ele vai se preocupar com o outro. Essa é a ideia, para que o corpo de Cristo no final seja edificado. É o corpo de Cristo, não é a personalidade de uma pessoa, não é um, mas é todos. Porque, meus irmãos, no exercício da comunhão, nós somos transformados do eu solitário para o nós comunitário. Aqui está a beleza do corpo de Cristo. No exercício da comunhão, o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos. No exercício da comunhão, meus irmãos, nós somos convidados a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a consolar os aflitos, a orar pelos enfermos, a cantar com os sãos, a visitar os angustiados, a sentar-se à mesa com o diferente, a compartilhar com o outro o amor de Cristo. Esse é o exercício
Paulo está mostrando no tocante ao amor fraternal. Eu não tenho nada a dizer a vocês, porque vocês já têm feito isso e têm sido modelo. Mas olha, contudo, entretanto, porém, não parem, não estacionem, não achem que está bom. Eu quero que vocês progridam cada vez mais. Somos desafiados constantemente, meu irmão. De repente por aquele vizinho chato que você tem lá na sua casa, no seu apartamento, que bate, de repente você que mora em apartamento, bate um tamanco lá em cima e não deixa você dormir embaixo. Ou o vizinho do lado, que coloca aquele funk e você está lá. É um desafio, meu irmão, exercitar a comunhão, até mesmo na igreja. Mas é para isso que nós somos chamados. A igreja primitiva, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz que eles permaneciam, perseveravam na comunhão dos apóstolos, no partir do pão. Esse é um exercício, meus irmãos, que eu tenho percebido que às vezes é deixado de lado. Às vezes a gente se torna um crente só, eu até conversava com o pastor esses dias, consumidor. Venho na igreja, consumo o louvor, consumo a palavra e vou embora. E não me preocupo com os irmãos que muitas vezes em um culto como esse, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas doenças, mas esse é um dever nosso, saber para quê? Para chorar com você, para se alegrar com você, para orar por você e com você. É tão bonito, você que não teve oportunidade de vir ainda, eu quero te fazer esse desafio. Na primeira semana de cada mês a gente faz aqui o Acordar a Alva, oração das 6 às 7. E é tão bonito quando a gente começa a segunda, a gente partilha os pedidos de oração durante a semana, vai chegando no finalzinho da semana, os testemunhos. Olha, aquela pessoa que eu pedi que estava no hospital, saiu do hospital, a cirurgia, olha, não consegui ainda, mas Deus já acalmou meu coração, estou mais descansado. Irmãos, isso é igreja, isso é comunhão, isso é participar. Paulo está mostrando, ó igreja, vocês estão indo no caminho bem, mas não parem, progridam cada vez mais. João diz, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, nós só amamos porque Ele nos amou. Se você de fato entende o amor de Cristo por você, meu irmão, não tem como você não amar o seu próximo. Não tem. Se de fato você entendeu que foi amado por Cristo. Mas Paulo ainda dá um último exercício a essa igreja e a nós também hoje. Paulo nos fala do exercício do testemunho. Verso 11 e verso 12. Ele diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. Paulo vai mostrar que na nossa caminhada cristã, nós também precisamos exercer o exercício, praticar o exercício do testemunho. A ênfase de Paulo agora nesses versos que nós lemos, 11 e 12, é o testemunho dos crentes para aqueles que são de fora da igreja. Os de fora aqui é uma designação para incrédulos, pessoas que não tinham a mesma fé dos tessalonicenses. E o que estava acontecendo nessa igreja? Por que Paulo dá essa recomendação? Na segunda carta, nós vemos quando Paulo fala precisamente sobre isso, mas alguns irmãos estavam dando um mau testemunho, estavam se tornando aproveitadores, estavam dependendo do sustento das pessoas. Paulo trata deste assunto no capítulo 3 da segunda carta. No verso 10 ele diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se Deus quiser, nós chegaremos até essa parte dessa exposição, mas o que Paulo está tratando ali eram irmãos crentes, mas que ouviram que Jesus estava voltando, estava vindo buscar a sua igreja. O que eles fizeram? Foi lá, deram baixa, pediram demissão do trabalho, falaram: ó, Jesus está voltando, então a gente tem que ficar preparado.
Mas o que aconteceu? Eles pararam de trabalhar. E o que eles estavam fazendo? Indo de casa em casa. Paulo trata desse assunto, sendo intrometidos na vida alheia. Se você ler lá depois, 2 Tessalonicenses capítulo 3, você vai ver um pouquinho antes do verso 10, como Paulo trata esse assunto. Esses irmãos estavam indo se intrometer na vida alheia, e muitas vezes de pessoas que não eram crentes. E Paulo está dizendo, olha, não é assim que nós exercitamos o nosso testemunho. Não é assim que nós praticamos o testemunho. Vocês têm que viver de modo digno, trabalhar com as próprias mãos. Paulo já havia ensinado isso aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Versículo 7, ele tinha dito: nós poderíamos até exigir de vós a nossa manutenção, mas não fizemos isso por amor, e para não se tornar um fardo para vocês a nossa estadia. Olha só, meus irmãos, Paulo já havia ensinado, e mesmo nesse contexto, pessoas estavam se tornando aproveitadoras. Paulo está dizendo, não é assim que nós testemunhamos. Quando, meus irmãos, os crentes exibem atitudes de trabalho diligentes, hábitos de vida que demonstram amor e respeito ao próximo, não provocando contendas, fofocas, isso constitui um poderoso testemunho para os incrédulos e torna o Evangelho credível. As pessoas creem no Evangelho, as pessoas olham para você e veem a diferença. No seu trabalho, quando você faz o que é para a glória de Deus, as pessoas vão olhar, por que você faz dessa forma? Ninguém faz dessa forma. As pessoas aceitam aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Você diz, não, eu faço para a glória de Deus. A forma como você se comporta, de repente na vizinhança, como as pessoas veem você. Meus irmãos, isso constitui uma pregação riquíssima, riquíssima, diante das pessoas. As pessoas olham e dizem, olha, eu quero ser como aquela pessoa, ou quero conhecer o Deus daquela pessoa. É isso que Paulo estava mostrando. Um teólogo luterano chamado Richard Charles Lenski, ele disse que o reflexo de Cristo em nós é o que induz outros a se tornarem semelhante a Cristo. Já contei aqui uma vez um testemunho de um professor de teologia meu. Ele contou que lá no estado de São Paulo, um morador de rua se deparou com ele, com um conhecido dele, e queria uma comida, um dinheiro. E aí o rapaz disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar dinheiro não, vamos almoçar comigo. Aí o morador, em situação de rua, ficou espantado e foi. Eles entraram no restaurante, o rapaz sujo, com um mau cheiro, sentaram à mesa, comeram, e nessa conversa, nessa mesa, o rapaz se interessou pela história do morador de rua. Ele disse, olha, eu vim lá do Nordeste, tentar a vida, mas aí não consegui, perdi emprego, perdi tudo, fui para a rua, fiquei com vergonha da minha família, não quis voltar e estou aqui nessa situação. Mas o meu desejo era voltar para a minha cidade, ver a minha família. E aí aquele rapaz falou, mas você tem desejo mesmo? Se for para ir hoje, você vai? Não, eu vou, se for para ir hoje eu vou. Então tá bom, então você vai hoje. Pegou aquele rapaz, saiu, foi para casa, na casa dele. Ofereceu o banheiro para ele tomar um banho, tomou um banho, deu uma roupa para aquele rapaz. Tudo isso acontecendo, foi na rodoviária, comprou uma... E nessas conversas falando de Jesus, o amor de Jesus. Jesus é o único que salva, Jesus liberta. E aí, no final da história, quando aquele homem, já para embarcar, deu um dinheiro para ele, para você comer e tal. Quando aquele homem vai embarcar no ônibus, aquele homem olha para aquele rapaz e diz assim, se esse Jesus que você me falou for igual a você, quando eu chegar na minha cidade eu vou procurar ele. Esse é o testemunho, meus irmãos.
Não adianta a gente dizer que é crente, mas as nossas atitudes não corroborarem para isso. Não adianta você dizer que sair com a Bíblia debaixo do braço, num culto de domingo, seus vizinhos vê, mas durante a semana você está xingando tudo que é nome dentro da sua casa, amaldiçoando. Não adianta você dizer na sua empresa, no ambiente que você trabalha, na repartição que você trabalha, que você é crente, se quando tem coisa errada você está no meio. Meu irmão, você não está sendo um bom cristão. Paulo orienta essa igreja a progredir no exercício do testemunho. Qual foi a promessa de Jesus quando ele estava para ser assunto aos céus? Olha, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. É para isso que nós somos chamados para caminhar nessa caminhada cristã, meus irmãos. É fácil? Não é, meu irmão, não é fácil. Já disse para vocês, às vezes no trânsito você tem que pedir a Deus muita paciência para o volante do carro não fazer assim naquele motoqueiro, né, que está passando ali do lado de você, acelerando aquela moto. Você fala: ô Senhor, cuida aqui do meu braço. Mas é um exercício, entende? Por isso que é um exercício. É um exercício de nós continuamente caminharmos para se parecer com Jesus. Meus irmãos, encerro com um trecho do Filipenses, um livro que o pastor Luciano me emprestou. Igreja, por que me importar? Você tiver a oportunidade de ler esse livro, Filipenses, ele fala o seguinte: a igreja é o lugar onde celebro a nova identidade em Cristo, onde a desenvolvo no meio de um povo que possui muitas diferenças, mas partilham essa única característica em comum: se parecer com o Senhor. Somos desafiados a viver uma espécie de sociedade alternativa perante os olhos do mundo que nos observa. Um mundo cada vez mais tendente ao tribalismo e às divisões. É aqui, meus irmãos, que nós nos desenvolvemos. É aqui que nós crescemos em amor. É aqui que nós partilhamos a vida de Cristo, com um único objetivo: se parecer com Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque não é fácil a nossa caminhada do lado de cada eternidade, mas com a Tua ajuda, com o Teu Espírito, com o Senhor nos conduzindo, nós vamos prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Nos ajude a praticarmos o exercício da santidade. Nos ajude, Senhor, a nos parecermos mais contigo, a buscarmos agradar somente ao Senhor. Nos ajude a desenvolvermos também o exercício da comunhão. Senhor, aquele irmão, aquela irmã que não pensam como nós, mas são irmãos em Cristo Jesus, amam o Senhor, servem ao Senhor, dedicam-se ao Senhor, que nós possamos desenvolver essa comunhão fraternal, esse amor que o Senhor nos deixou, esse amor santo, esse amor poderoso. Nos ajuda também, Senhor, a praticarmos, desenvolvermos o exercício do nosso testemunho diário, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos inserir, onde nós estivermos, Senhor, que ali nós possamos refletir o Teu caráter, a Tua imagem, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, vejam o Evangelho refletido nas nossas palavras, nas nossas ações, no que nós fazemos, e acima de tudo, nos ajude, Senhor, a vivermos para a Tua glória. Essa é a nossa oração, Pai, com fé. Cremos que é o Senhor quem nos ajuda. Oramos no nome de Jesus. Amém.